Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês que nos acompanham aqui na Web Rádio Estação da Luz Natal, nosso muito obrigado, um beijo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. É por isso que reunimos aqui esse acervo de matérias espíritas, livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras, entre outros trabalhos. Tudo isso com o objetivo de chegar até você através dos programas das Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo e Web Rádio Estação da Luz de Natal, para atender suas necessidades de estudo, pesquisa e lazer. Tudo isso, como dissemos, sem fins lucrativos. Convidamos você agora para nos acompanhar em mais essa atração. Muito obrigado e até logo mais. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Chegamos ao final do nosso programa. Muito obrigado por ter nos acompanhado nesse trabalho e aguardo você na próxima atração. Tchau, tchau. Olá a todas e todos que estão aqui conosco, nos acompanhando hoje, terça-feira, 24 de março. Como o ano tem passado rápido, né, gente? 24 de março, a gente aqui estudando as epístolas aos Hebreus com a nossa querida Heloísa Assunção e estas meninas maravilhosas aqui nos acompanhando, e vocês maravilhosos do outro lado, os que nos acompanham ao vivo, que a gente fica esperando assim pontualmente entrar, como, por exemplo, quem? A nossa Lucélia Camargo, que dá aqui uma boa tarde, uma boa noite. Aqui estamos prontos para mais uma tarde de estudo. Grata a todos por esse trabalho. Então, eu gostei, sabe do que, Lucélia? Você colocou no plural. Estamos prontas. Sei lá eu quantas pessoas estão com você, mas encarnados, né? Mas eu gostei muito disso. Seja bem-vinda, Lucélia, e todas os prontas que estão aí com você. E vocês também que estão assistindo, que não se identificam, está tudo certo, não tem problema. E os que vão assistir no futuro também, sejam muito bem-vindos. Apesar de nós não estarmos no mesmo tempo, apresentando no mesmo tempo que vocês estão assistindo, sentimos todo o carinho, toda a energia de vocês também no nosso coração, tá? E entusiasmo ainda mais essas meninas a continuarem esse trabalho de pesquisa, que é constante, elas pesquisam sempre, já dão aula disso já faz tempo e estão sempre se atualizando. Também elas vão evoluindo e vão trazendo mais conhecimento, compartilhando com a gente toda esse conhecimento que elas vão adquirindo ao longo desse trajeto aí de Paulo, das epístolas e de Paulo de Tarso, e trazer para a gente todo esse carinho. Então, eu vou começar falando um hello primeiro, eu já dei o hello para vocês, que são hoje as pessoas mais importantes, que esse trabalho todo é para vocês. E depois, além de os nossos amigos espirituais que estão aqui do nosso lado, mas aí depois eu vou botar a Kátia para poder fazer a nossa oração de abertura, e ela já vai agradecer esses nossos amigos espirituais. Eu vou passar primeiro agora para a Heloísa, que depois ela vai falar para caramba, vamos deixar ela começar. Olá, Heloísa. Olá, muito bom estar aqui de novo com todos vocês. Então, um olá especial às minhas amigas que estão aparecendo aí na telinha, e um outro olá também especial para todos que estão
do outro lado da telinha. Que tenhamos momentos de estudo bem proveitoso para a nossa vida e que também esteja recheada de muito carinho, muita amorosidade entre todos nós. Tá? Então, bem-vindo a todos. Muito bem, bem-vinda, Elô. Obrigada por mais esse tempo essa dedicação tua aqui. E também agora a nossa Kátia Bueloni, vou deixar por último, que daí ela já faz uma oração. Vai a Sandra Boari. Olá, como estão minhas queridas amigas? É muito bom estar aqui novamente, nessa tarde, nessa noite para vocês. Juntos, como disse a Lucélia, estamos todas e todos prontos. Todos os que querem aprender, todos os que querem se ligar às mensagens do Cristo trazidas por Paulo de Tarso, estamos prontos, todos nós, para ouvir a Elô e aproveitar esse banquete espiritual. Sejam todos bem-vindos e estamos juntos. Olha só como é que é a evolução da pessoa, né? Quando eu já li a mensagem da Lucélia, entendi que olha a pessoa. Entendi que ela já estava com um grupo de amigas tomando um chazinho enquanto ouvia as epístolas. A Sandra já captou a mensagem. Pronta, somos todas nós. Mas, Lucélia, pode tomar um chazinho também, tá bom? Não é isso, Sônia Paula, minha amiga portuguesa? Verdade, aí está uma coisa que nós temos em comum. Apesar de ser tamanhos diferentes e forma de fazer diferente, não deixamos de gostar de café, né? É algo, e com bolinho, que nós também gostamos, não é? Portanto, faz parte. Um abraço imenso aí para o Brasil, boa tarde, boa noite aqui em Portugal. Estamos prestes a mudar de hora, né? Portugal vai passar a estar a 4 horas de distância de Brasília, portanto, agora só estamos 3, durante um período de tempo, mas já estão a discutir para ver se a Europa chega a acordo e deixamos de alterar a hora. Se Deus quiser, isso vai acontecer. Nós vamos deixar de alterar de hora porque não justifica, até porque a natureza sabe o que é que faz, não é? Nós estamos a adulterar a própria natureza. Que a paz possa fazer nos corações de todos e tenho a certeza que será um Hebreus fantástico hoje com a nossa querida Elô e com as nossas meninas ajudando, não é? A Cátia e a Sandra. E claro que tu, minha querida amiga, minha mana de coração do Brasil, Euridice, que sempre trazes a tua alegria e a tua presença de espírito e as tuas questões que são muito necessárias. E olha, já vou trazer mais uma alegria aqui, olha, para vocês. Eu e a Sônia somos mulheres do futuro. Nós estamos 3 horas no futuro em relação a vocês, meninas, e ainda assim, mesmo sendo do futuro, estou bem longe da evolução de vocês. Olha só, mas não tem problema. Um dia a gente se encontra, se nivela. Kátia Bueloni, agora você, minha querida, e depois já abro as portas para você fazer a nossa abertura, oração de abertura. Boa tarde a todos, é com muita alegria que a gente está aqui novamente. Um abraço grande para vocês, meninas, muita saudade. Só a Sandra e a Elô que eu encontro de vez em quando, mas vocês duas é uma vez por ano. Ah, a Soninha não, né? A Soninha só no coração. Ainda, tá lá, estamos vibrando. Então, muita alegria estar com vocês e que nós tenhamos uma tarde muito iluminada, colocando luz no nosso coração pelo entendimento da Epístola aos Hebreus. E eu gostaria de fazer a nossa prece agora, para que a gente consiga harmonizar as nossas mentes, nossos corações aos nossos mentores. Pedimos, Mestre amado, que nos acompanhe neste trabalho que ora iniciamos. Auxilia-nos a alcançar os corações daqueles que nos ouvem. Auxilia-nos a emanar vibrações de energia, de paz, de luz, de conforto, de esperança, de fé, de coragem, a todas as partes do mundo que estão necessitadas. Que os nossos mentores estejam conosco e nós consigamos alinhar nossos pensamentos e nossos corações, nossos sentimentos,
a todo o entendimento desta nova epístola. Que nós consigamos alcançar os corações que nos ouvem e que nós possamos, em trabalhando em Teu nome, refletirmos a Tua luz dentro do alcance tão pequeno dos nossos corações. Abençoa todos nós, abençoa o nosso planeta e nos inunde com o Teu amor, com a Tua presença santificada. Que assim seja, graças a Deus. Tá tudo azul. Que assim seja, assim é. E aí a Soninha me lembrou uma coisa, ó. Tenha sempre sua aguinha do seu lado, aproveite, porque os nossos amigos espirituais vão estar aqui. Quem sabe eles deixam alguma coisa muito útil para a nossa saúde, né? Então vamos aproveitar, dar um pouquinho mais ainda de trabalho para eles, né? E também dê o seu joinha, né? Fazer. Ixi, fiz uma. Tem que ser com um aqui, ó. Dê o seu joinha, que isso vai ajudar com que esse estudo chegue a mais pessoas. Cada vez mais a gente está vendo que o número tem crescido. A gente não quer só número, a gente quer qualidade. Mas por isso esse trabalho da qualidade que a gente quer que chegue aos corações que podem estar precisando de um consolo, de uma compreensão, de um carinho. E olha só, essa tela aqui é cheia de muito carinho para todos vocês e para todos nós. É assim que eu me sinto quando eu estou com essas meninas deliciosas aqui e com vocês também do outro lado. A gente fica esperando os pontinhos aqui, as pessoas aparecerem. Alguns nomes eu vejo aqui pelo Facebook, pelo YouTube dá para ver, mas não tem problema, a gente não fala. Agora, as que se apresentam também, a gente já sabe que está aqui, que é no caso da Lucélia, que já entra. A gente espera cada um de vocês. A gente entende vocês como a nossa família também. Então, estão guardados no nosso coração. E então, quanto mais vocês puderem divulgar esse estudo para poder ajudar outros corações também, agradecemos. Podem fazer perguntas, aqui embaixo fica passando essa faixinha azul, tem o número de WhatsApp, vocês podem mandar as perguntas por ali pelo WhatsApp, ou então no direct agora, pode nas mensagens, ou pelo Facebook, ou pelo YouTube, dependendo de onde você estiver vendo. Pode mandar comentários, pode fazer complementos também, fique à vontade. Quando vai pelo WhatsApp, quem recebe é o Tavares, a nossa querida Voz do Além, e ele manda essas perguntas para a gente e a gente vai respondendo as perguntas para vocês, tá bom? Hoje não teremos perguntas, não recebemos nenhuma pergunta diretamente, então a gente vai passar agora, neste momento, o programa para Heloísa Assunção. Posso colocar, Elo? Pode ligar o som também, tá? Isso. Liguei. Antes da gente continuar, né, porque a gente tinha parado numa tela anterior, eu vou voltar essa tela anterior só para a gente entender, não perder o fio da meada, né, como a gente costuma dizer. Então, na tela anterior, eu fiz um resumo das advertências mais severas que Paulo trouxe nessa epístola. Então, a primeira é não transviar do caminho e da palavra de Deus, confiar em Deus e lembrar sempre dos compromissos assumidos com o Evangelho, aquela bronca que ele deu, né, de os leitores ainda serem crianças espirituais, porque não tinham entendido o básico e por isso não estavam avançando, meio que estagnaram, tá? E a última advertência foi sobre a apostasia, que nós vimos com bastante ênfase, né, na última aula. Aí, Paulo vai para os próximos versículos. Então, depois de fazer essa severa advertência sobre o perigo da apostasia, Paulo, como um educador amoroso, né, ele encoraja os hebreus, chamando-os de caríssimos ou amados. Né? Tem muitas interpretações, né, traduções, que falam que esse caríssimos que aparece aqui, muitas traduções colocaram amados. E essa é a única vez nessa epístola que seus leitores são assim chamados. Então, o que ele está falando? Ele está fazendo, ele tempera advertência com encorajamento. E Calvino diz que as expressões anteriores, as broncas anteriores, ecoaram meio que como um trovão, né? E talvez tenham atordoado os seus leitores. Então, tal dureza ou tal aspereza, ele precisava ser amenizado.
Então, nesses versículos, nós vamos destacar algumas certezas de Paulo, tá? Então, ele fala assim: mesmo falando assim, estamos convencidos de que vós, caríssimos, estáis do lado bom, o da salvação. Pois Deus não é injusto, não pode esquecer a vossa conduta e o amor que manifestastes por seu nome, vós que servistes e ainda servis aos santos. Desejamos somente que cada um de vós demonstre o mesmo ardor em levar até o fim o pleno desenvolvimento da esperança. Então, a primeira coisa que Paulo demonstra aqui é uma convicção inabalável. Então, Paulo está contrastando aquele destino miserável da pessoa que apostata com a herança gloriosa do cristão. Ele tem certeza que os hebreus cristãos não são daqueles que caem para a apostasia, mas pelo contrário, eles são amados, né, com destino à verdadeira salvação. Caríssimos aqui fala do amor de Deus aos homens, ou caríssimos ou amados, né? Então, Paulo quer mostrar que ele narrou um caso extremo, que é a apostasia, mas que ele tem confiança nos seus leitores, né, nos hebreus. E uma evidência expressiva que ele coloca no versículo 10. Depois, nesse versículo, Paulo evidencia o quê? O trabalho e o amor por Deus traduzidos no serviço aos santos, já praticados pelos hebreus. Então, ele quer dizer o quê? Uma vida transformada demonstra amor nas suas posturas. O amor aqui, ele não está restrito a sentimentos, mas ele impulsiona para uma ação que ajuda o próximo. Então, porque aquilo que é feito em favor do próximo, na verdade, é um serviço prestado a Deus. Ninguém pode contemplar e amar a Deus de uma forma direta, né, enquanto encarnados. Mas todos podem amar indiretamente a Deus, amando o próximo. Então, Paulo reconhece que os hebreus cristãos ainda possuíam esse amor cristão que aperfeiçoa a fé. E Deus se lembraria de ajudar aqueles que o amavam através do amor aos seus semelhantes. Deus não olharia com indiferença para aqueles que o servem. Então, Hebreus fala a respeito de todo empreendimento que é viver como cristão. O que importa não é tanto o começo, não é que o começo não seja importante, é importante também. Mas o mais importante é continuar, é prosseguir até a conclusão do seu aperfeiçoamento espiritual. E a maioria de nós reconhece esse quadro e o seu desafio. A maioria já começou também projetos que não foram concluídos. Aprender um novo idioma, perder peso, ler um livro longo, começar um negócio ou reformar uma casa. Mas, em geral, existem várias etapas nesse processo, né? Aquela explosão inicial de entusiasmo, de empolgação por algo novo. E aí vem a diminuição gradual de energia à medida que vamos prosseguindo, né? E sentindo desgaste. E depois passamos dias, semanas e até anos em que acordamos sem entusiasmo. Mas se percebermos que há uma meta na nossa frente, fará com que tudo valha a pena, bastando caminhar, nem que seja um passo após o outro até chegar lá. A vida de um cristão muitas vezes é assim, e Paulo sabe que os hebreus podem estar vivendo essa mesma situação. Eles começaram bem, e nesse estágio já haviam criado para eles mesmos um histórico impressionante de serviços a Deus e entre eles mesmos. Então, a descrição da vida cristã no versículo 10, ela é bem atraente. Uma comunidade dedicada ao trabalho, com esforço, a fim de colocar em prática o amor que é o centro da verdadeira fé cristã, servindo uns aos outros de todas as formas possíveis. E de acordo com o versículo 9 e 10, Deus já tomou nota do que eles têm feito e a essa altura não os deixará cair. Mas, ao mesmo tempo, esse é o mistério no ponto mais importante da perseverança cristã. Só porque Deus não vai esquecer o que eles já fizeram, eles mesmos precisam usar todo o esforço, precisam se desviar das tentações
que levam à preguiça e precisam continuar alimentando sua fé até que tudo esteja completamente terminado, né? Até que o propósito de Deus esteja alcançado. E detalhando um pouco mais, a graça permanece sendo graça. Deus nos ama porque Ele nos ama, e não porque conseguimos fazer alguma coisa para impressioná-lo ou para marcar pontos em algum placar celestial. Essa era uma das características de Paulo. Junto com as instruções, as broncas, ele dizia tudo de bom que pudesse de seus leitores. E, por último, ele fala do zelo necessário, no versículo 11. Então, depois de expressar sua persuasão de que aos seus leitores pertence a salvação, Paulo adverte para que eles mostrem cuidadosamente progresso para a plena certeza da esperança. Precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, como ele disse em Filipenses. O que recebemos por graça precisa ser desenvolvido com entusiasmo. O verbo usado por Paulo, traduzido por desejamos, no grego significa mais do que um desejo piedoso. O forte desejo de Paulo é que os hebreus possam ter certeza da esperança. A marca do verdadeiro cristão é a perseverança. Não basta entusiasmo inicial no trabalho, precisa dar continuidade, né? Como diz Haroldo, não basta nós sermos espíritas, aquele que chega com tudo na casa, no centro espírita, e aos poucos vai diminuindo o seu entusiasmo. Precisa avançar e perseverar até o fim. Ele diz isso porque lutas, provas, perseguições podem nos levar ao cansaço de praticar o bem. A base é obra contínua e constante para a evolução do espírito imortal. Claro, a gente sabe, é difícil manter os nossos pensamentos nas coisas do alto. Quando a força da nossa natureza nos atrai para baixo, né? Por isso, Paulo pede o quê? Vigilância constante contra os nossos equívocos, contra a nossa comodidade, o nosso egoísmo e o nosso orgulho. Tá? Então, aqui ele faz essa exortação, né? Para dar um ânimo aos seus leitores. E aí, com base no versículo 9, Emmanuel traz um texto chamado Os Amados. Por isso que eu tinha falado que essa palavra caríssimos, em muitas traduções, está traduzido como amados. E Emmanuel tem um texto chamado Os Amados, que é inspirado nesse versículo. Então, esse texto, Os Amados, define como amados de Deus aqueles que, independentemente de dificuldades, se esforçam para seguir os ensinamentos de Jesus, cultivando amor, perdão, trabalho constante e riqueza espiritual. Então, o texto diz assim, né? Lógico, não trouxe todo, trouxe umas partes aqui, uns parágrafos, e ele diz assim: comenta-se com amargura o progresso aparente dos ímpios. Isso não acontece, porém, com os donos da riqueza espiritual. Constituindo os amados de Deus, sentem-se identificados com o Pai em qualquer parte a que sejam conduzidos. Na dificuldade e na tormenta, guardam a alegria da herança divina que se lhes entesoura no coração. Do ímpio, é razoável esperarmos a indiferença, a ambição, a avareza, a preocupação de amontoar irrefletidamente. Do ignorante, é natural recebermos perguntas loucas. Entretanto, o apóstolo da gentilidade exclama com razão: mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores. Então, quais são os pontos principais desse texto? Identificação com o Pai. Os amados não são os mais afortunados materialmente, mas sim os que guardam a alegria da herança divina e se sentem sintonizados, né, com Deus, mesmo em meio a tormentas, mesmo em meio a dificuldades. Depois, o esforço pessoal. O amor de Deus não é por mérito superior, mas por esforço sincero de seguir os ensinamentos de Jesus e se renovar sempre, né? A riqueza espiritual. Emmanuel diferencia os donos da riqueza espiritual
daqueles que buscam apenas sucesso aparente, exortando os amados a amealhar o quê? Bens da alma, amor, bondade, perdão, tolerância. Depois, indulgência e trabalho. Os amados, eles são compreensivos com os erros alheios, perdoam, servem com trabalho constante e não olham para os outros com superioridade, reconhecendo a caminhada de cada um. Tá? E por último, o chamado. A mensagem incentiva a ser amoroso, acolhedor e viver a caridade como dever, confiando na luz da espiritualidade. Tá? Então, esses são os pontos principais desse texto de Emmanuel. Tá? E aí vamos prosseguindo aqui. Aqui tem um tema que ele diz assim, que é para a gente imitar o bem. Então, ele diz assim, para não ser deslentos à compreensão, e sim imitadores daquele que pela fé e pela perseverança recebem a herança das promessas. Todo o Novo Testamento, desde os ensinamentos de Jesus, as mensagens de Paulo em suas cartas, o grandioso livro do Apocalipse, insiste que aquilo que os cristãos fazem importa muito, tendo sido alcançado pelo amor gratuito e pela graça de Deus. Viver como um cristão nunca significa acomodar-se e deixar que Deus faça tudo. Então, nesse versículo, Paulo diz que os hebreus devem prestar atenção nas pessoas que agem assim e fazer o possível para imitá-los, tá? Porque haverá momentos, né, em que, assim como os filhos de Israel ficaram parados ao lado do Mar Vermelho, meio numa situação meio sem saída, nós precisamos de uma mensagem como o Senhor lutará por vocês. E então, se acalmem, né? Como está em Êxodo, lá no Êxodo 14. Então, era uma situação que não tinha saída, né? O mar na frente, os perseguidores atrás, e né, o que poderia ser feito? Então, mas esses momentos são excepcionais, exceções, geralmente momentos de emergência, onde não há mais nada que possamos ou devemos fazer, e Deus vai agir, tá? A vida cristã normal é uma vida o quê? De bom ânimo, esforço constante e gratidão. Tá? A energia para fazer tudo que somos chamados a fazer vem de Deus, que trabalha primeiro em nós, para que Deus depois trabalhe através de nós. Né? Nós já aprendemos isso em outras cartas. Então, o importante não é esperar até você sentir vontade de amar o próximo, porque os nossos sentimentos ainda são tão incertos quanto à previsão do tempo para a próxima semana. Então, Paulo adverte os hebreus sobre o perigo da apatia. Essa mesma palavra em grego, ela foi usada para advertir sobre a lerdeza em ouvir, como a gente viu no capítulo 5. Porque a estagnação, ela produz apatia. A falta de perseverança no serviço atrofia os músculos da alma, produz flacidez espiritual e desemboca na apatia espiritual. Então, longe de se acomodarem, os hebreus deveriam olhar para quem? Para os heróis da fé, que mesmo sob imensas pressões e provas, né, tiveram a paciência para confiar nas promessas feitas por Deus e imitar o seu exemplo. Né? É assim que nós devemos agir, por mais que o nosso entorno esteja cercado de tormentas. Então, fé, amor e esperança são as bases onde se sustenta a vida na comunidade e dos quais os cristãos nunca podem se afastar. Porque fé sem amor é fé fria e morta. Amor sem fé, esperança que não está enraizada na comunhão de fé com Cristo e que não desaba numa ação de amor, ou seja, não tem como objetivo uma ação nossa em favor dos outros, ou que socorre o próximo, é especulação egoísta ou fanatismo. Então, por isso que Paulo fala, imitem, né, os verdadeiros heróis da fé. Tá? Nesse versículo é disso que ele está falando. Tá? E aí ele vai para a promessa segura de Deus. Né? Então, aqui,
nesses versículos, Paulo usa ilustrações práticas para aprofundar o tema da segurança da salvação, né? Então, ele diz: com efeito, quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo um maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: eu te acumularei de bênçãos e te multiplicarei grandemente. Abraão foi perseverante e viu a promessa realizar-se. Os homens juram por alguém mais importante, né? A gente não fala, juro por Deus. E para impedir qualquer contestação, recorrem à garantia do juramento. Por isso, Deus mostrou com insistência aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão e interveio com juramento, a fim de que, por 2 atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, nos comunique encorajamento seguro a nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. Então, o que ele faz aqui? Ele traz a figura de Abraão para ilustrar o conceito de segurança, como está em Romanos também, no capítulo 4. A maioria dos estudiosos concordam que o exemplo de Abraão é considerado não porque foi o único, mas porque foi o mais notável que os outros. Em Gênesis, a partir do capítulo 12, vamos lembrar da trajetória de Abraão. Deus o chamou para sair da sua cidade e ir para a Caldeia, com a promessa que nele todas as famílias da terra seriam abençoadas. Mesmo quando Abraão duvidou porque ele não tinha herdeiros, Deus fez com que ele contasse as estrelas do céu, dizendo: será assim a tua posteridade. Então ele confiou no Senhor, e isso lhe foi imputado ou concedido por justiça. Então, com 86 anos, Abraão foi pai de Ismael, o filho da serva, por conselho da sua esposa Sara, que era estéril. Com 99 anos, mudou seu nome para Abraão, né? Porque era Abrão, com um A só, e foi para Abraão, porque seria pai de numerosas nações. E com 100 anos, nasceu Isaque, o filho da promessa. Quando Abraão tinha 160 anos, nasceram os netos Esaú e Jacó. Então, esse homem sabia esperar. Quando Deus prometeu a Abraão uma descendência inumerável, tal promessa parecia impossível. Sara sempre foi estéril, os dois com idade avançada. Quem poderia acreditar que dos dois nascesse uma raça que seria tão numerosa como as estrelas do céu? Então, tal ideia era, assim, completamente descabida, né? Sem razão de se realizar, pelas razões humanas. Mesmo assim, Abraão não teve medo de se decepcionar e confiou na palavra de Deus. E Deus não parou por aí, né? Ele pede que Abraão sacrifique Isaque. E Abraão nem titubeou, obedeceria às ordens do Senhor como sempre fez. Deus, então, o abençoou e abençoou toda a sua descendência, não a genética, mas todos os verdadeiros cristãos. Então, no versículo 16, Paulo diz que quando o homem jura, ele faz em nome de alguém superior a ele. Mas quando Deus faz o juramento, não havia ninguém superior a ele. Então, ele jura por si mesmo. Deus mostra com tanta firmeza os seus propósitos aos herdeiros da salvação, que o faz com um juramento. Deus confirma, por meio de um juramento, a certeza da sua vontade de conceder a graça. Calvino diz que a certeza da salvação é algo profundamente necessário e, para assegurar a salvação, confirmou a sua promessa com um juramento. Então, a presença da fé não é fantasia, mas se apoia na promessa de Deus e em seu juramento, né? Duas coisas que são imutáveis, né? E o que caracterizou a esperança de Abraão foi o fato de que sua confiança permaneceu o tempo todo, né? Em nenhum momento ele titubeou, em nenhum momento ele desconfiou da promessa de Deus. Ele suportou com paciência, porque é assim que uma pessoa recebe o que foi prometido por Deus. Abraão perseverou porque a promessa era fiel, né? Os herdeiros da promessa, não só os descendentes genéticos, mas, sobretudo, aqueles que têm a fé de Abraão podem confiar nos objetivos de Deus,
que dá o aval com a sua própria palavra com juramento. Então, a segurança da nossa salvação não está fundamentada em quem somos ou no que fazemos, mas está alicerçada na promessa e no juramento de Deus. João disse no seu evangelho, no capítulo 10, que as escrituras não podem falhar. E em Números 23 está: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele, não faria? Ou falaria e não confirmaria? Né? Então, isso está em Números, no capítulo 23, tá? Aí, seguindo aqui, para reforçar os seus argumentos, Paulo traz 3 ilustrações bem expressivas, né, para ilustrar os seus argumentos, tá? Então, deixa eu primeiro ler aqui. A fim de que por 2 atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, nos comunique encorajamento seguro a nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós qual âncora da alma, segura e firme, penetrando para além do véu, onde Jesus entrou por nós como precursor, feito sumo sacerdote para o Eon, segundo a ordem de Melquisedeque. Tá? Mais um pouquinho a gente vai falar de Melquisedeque, tá? Já está perto. Então, a primeira coisa que Paulo diz aqui, no versículo 18, aqui é uma alusão às cidades de refúgio em Israel. Por exemplo, alguém que cometia um crime, que assassinava alguém, poderia fugir para essa cidade para escapar da vingança. Então, é uma analogia. Cristo é o nosso refúgio seguro e nele nos abrigamos. Nele estamos a salvo. Nele temos plena segurança. Tá? Depois, a segunda ilustração, que ele fala da âncora aqui, né? É uma referência náutica. Esse termo não aparece no Antigo Testamento nem no Novo Testamento, só aparece aqui e na descrição do naufrágio de Paulo, né? Como a âncora pesada de ferro, ela se fixa entre rochas inabaláveis para manter o barco seguro, assim a esperança é a âncora do cristão. A nossa segurança não está baseada no fato de que em nossa jornada terrena não vai haver problemas, tribulações, sofrimento, choro. Não, a vida cristã ela não se desenrola como em uma estufa espiritual, né, protegida. Não é sala VIP, né? Não é uma colônia de férias, nem um parque de diversões. A vida cristã mais parece com uma viagem por mares turbulentos, revoltos, e o que nos mantém seguros é a nossa âncora, que é a nossa esperança. Diferente da âncora do navio, que aponta para baixo, a âncora do cristão aponta para cima. E quanto mais as dificuldades, as tempestades da vida nos desafiarem, mais a nossa âncora vai se fixando nas mãos de Deus, que nos oferece uma proteção inabalável, tá? E o precursor, né? Precursor divino. Então, ele diz aqui que Jesus entrou por nós como precursor. A palavra precursor, em grego, significa batedor ou guarda avançada de um exército. Só aparece aqui e significa aquele que vai na frente, né? Abrindo o caminho para que os outros sigam seus passos. Então, Paulo deixa a âncora para usar uma palavra mais familiar para os seus leitores. A metáfora do precursor entra além do véu, né? Eles conheciam bem o tabernáculo do templo, sabiam que um véu separava o lugar santo do lugar santíssimo. E nesse lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote poderia atravessar esse véu, uma vez por ano, né, para interceder pelos que cometiam os equívocos, né, que erravam, que se afastavam de Deus, tá? Então, ele deixava de fora as pessoas comuns, mantendo distância do lugar que era símbolo da presença de Deus.
Quando Jesus foi crucificado, foi como se ele tivesse rasgado esse véu de alto a baixo, né? Como está em Mateus. Agora poderiam entrar livremente à santa presença de Deus, a todas as pessoas, não só o sumo sacerdote. E foi Jesus, como sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque, como nosso precursor, entrou por nós e abriu um novo e vivo caminho para Deus. Ele foi à frente e nós o seguimos suas pegadas. Com essas palavras de encorajamento e conforto, Paulo estava exortando os cristãos a não retrocederem ao judaísmo, a não desviar os olhos do cristão, não desviar os olhos do Cristo. Era como se Paulo estivesse pedindo assim: não voltem, né? Não voltem atrás, não abandonem Jesus por causa das perseguições, porque no tempo de Deus ele cumprirá as promessas como fez com Abraão. Tá? Então, ele trouxe algumas ilustrações aqui para reforçar os seus argumentos para que os hebreus não abandonassem Jesus e voltassem para o judaísmo. Tá? Então, é isso que ele quis dizer aqui. Tá bom? Elô, a gente vê que isso é uma mensagem, né, de mais de 2000 anos, né? E até hoje a gente vê muita gente desistindo, né, por falta de esperança. Sim. E aí essa mensagem que você coloca ali como do percussor divino, que é mostrar o caminho para Deus, né? Se a gente tiver paciência, não quer dizer que a gente, ok, a vida cristã é um mar de rosas, então tá bom, não vou ser cristão porque eu quero uma vida de mar de rosas. Não, você vai passar por esses momentos até chegar uma hora que você não vai mais precisar passar por tribulações, né? E mesmo essas rosas também têm espinhos, né? Então, a gente vai vencendo cada espinho nosso, até chegar uma hora que a gente muda de flor. Continua com aquelas pétalas lindas e cheirosas, mas sem espinho. Mas o mesmo espinho, ele pode ter um outro significado na vida da gente. Sim, pode ser um instrumento pedagógico. Exato, a gente não se deixar abater por aquilo. Claro, vai ter um momento ou outro de fraqueza, de tristeza e tal, mas não se alimentar disso, né? Dessas vibrações ruins, dessas energias ruins, porque eu vejo muitas pessoas hoje em dia desesperadas, desesperançadas, né? O mundo já está uma catástrofe, o mundo está não sei o quê. E aí eu fico falando assim, gente, como é que eu vou alimentar essas pessoas de esperança, né? E são pessoas que acreditam em Deus. Como é que eu vou alimentar essas pessoas de esperança? Porque não está assim. Quando você vê, eu estou vivendo no mesmo mundo que elas, mas quando você vive no mundo que elas, e não me alimento dessas coisas ruins, né? Pelo menos não da maioria das coisas ruins. Então eu não sou uma pessoa que perco a esperança, porque eu sei que é uma jornada, né? E a gente vê que Paulo falava isso lá atrás, e até hoje a gente vê isso, né? Serve muito para hoje. Porque hoje as pessoas elas estão muito atrás de milagres, né? Tipo, soluções fáceis, né? Uma receitinha de bolo, uma coisa que, faz isso, que a sua vida vai estar tudo bem na sua vida. E não é assim, né? Porque quando a gente quer solucionar alguma situação difícil, a gente tem que procurar, eu acho que primeiro dentro de nós. E eu acho que está muito essa coisa do não sofrer, sabe? Do não pode passar perrengue, né? As redes sociais só mostram coisas boas, né? Nunca mostram, uma pessoa passando dificuldade. Olha como eu estou com problema aqui. Não, só mostra pessoas viajando, comprando coisas, indo em shows, e a vida não é assim, a gente sabe que não é assim. Então, as pessoas ficam meio que condicionadas a procurar soluções fáceis, caminhos fáceis. Se não fosse assim, não estaria, né? Como eu acho que eu já comentei aqui, em vários postes da cidade, aqueles anúncios, né? Traga o seu amor de volta, venha, consulte aqui a mãe tarará, que, né, eu vou resolver seus problemas espirituais, financeiros, né, amorosos e tudo mais. Então, se as pessoas não estivessem procurando isso, essas pessoas estariam morrendo de fome, né? Com esses anúncios aí. Mas tem tantos desses anúncios. E aí a gente pensa, nossa, mas será que tem alguém que vai atrás disso? E tem, né? Por isso que tem os anúncios.
porque virou aquela sociedade do que não pode sofrer, que a escola tem que ser um lugar prazeroso, e a gente sabe que não é. Você estudar matemática, você estudar equação de segundo grau, não é uma coisa prazerosa, né? Não, e não dá para falar para o seu filho, olha, não, tudo tem que ser prazeroso, tudo tem que ser bom para você se sentir bem. E a gente sabe que a vida não é assim. A escola não é assim. Se você quer aprender, você vai ter que... É difícil, você vai ter que rachar a cabeça, você vai ter que estudar, perder horas de sono para estudar para a prova e tudo mais. Então, o Rossandro fala muito disso, né? Que a sociedade está meio que anestesiada, procurando sempre soluções fáceis, né? Milagres, entre aspas, para resolver os seus problemas. Então, eu acho que isso que Paulo fala, ele vem muito de encontro a isso. E até quando a gente falou de apostasia, né? Apostasia não é você sair de uma denominação religiosa e ir para outra, né? Apostasia é você realmente virar, não acreditar em Deus, que ele não ajuda em nada. Isso, para mim, é apostasia. Agora, trocar de denominação religiosa, eu acho que é uma coisa normal até, né? Dependendo do seu entendimento, dependendo do que você está procurando, eu acho que isso não seria apostasia, né? Eu penso assim. Por isso que é o 880, né? No caso das redes sociais. A gente vê ou a família fake, né? A felicidade fake. Sim. Ou, na sua maioria, a gente não vou generalizar, mas ou é uma vida fake, ou então é uma vida cheia de desastres, né? De guerras e de violências. A gente sabe que isso está acontecendo, mas tem muita coisa boa também acontecendo. É uma questão de mudar o foco, né? Tem muita coisa boa acontecendo. Acho que a Soninha quer falar também, né, Sonia? Sim. Foi um comentário que tu fizeste, porque na realidade não vale a pena a gente fugir de mudar, porque isso faz parte do planeta. Ele obriga-nos ao progresso. É uma das leis divinas. A lei de causa e efeito e a lei do progresso e da destruição, que na realidade é transformação, agem em conjunto. Por mais que a gente queira fugir, por mais que a gente queira se iludir, não é? Queira se anestesiar, como dizia a nossa querida Elô, nós não vamos conseguir fazer isso, porque mais cedo ou mais tarde vem a dor para nos fazer sair do lugar. Porque é obrigatório sair do lugar. Nós não podemos buscar espíritos puros. Então, mais vale que a gente comece a fazer já a mudança. Como tu dizias e muito bem, nós temos altos e baixos, faz parte. Mas a gente tem que confiar que tudo vai dar certo no final. A amiga do nosso querido Haroldo dizia, né, que estava cá com uma doença oncológica e ele achava super estranho, porque ele era novo, como é que ela podia achar isso, porque ela estava a piorar, né, fisicamente falando. E ela depois comunica-se no grupo mediúnico e diz: deu certo, eu estou aqui, amigo. Ou seja, a vida continua. Portanto, a nossa verdadeira vida é a vida espiritual. Então, aquilo tudo que a gente apreender aqui na Terra e levar como conquista intelectual ou moral vai fazer com que a gente possa ficar em melhores condições. Então, o melhor é a gente viver a verdade. Porque o pior que a gente pode fazer é exatamente a gente procurar não viver a verdade. Se a gente não se reconhecer quem é, não se pode modificar. Se a gente não reconhecer que somos imperfeitos, não conseguimos fazer a mudança. Muitas vezes nós vimos pessoas que apontam o dedo e que fazem coisas bem piores do que aquelas pessoas a quem eles estão a apontar o dedo. Porque não querem olhar para si, então olham para o outro, né? Para se sentirem melhor. Mas não é isso que vos vai fazer sentir melhor, que o outro esteja mais em baixo. Pelo contrário, isso só vai fazer com que a gente esteja ainda pior. Então, se nós não fizermos essa mudança, dificilmente a gente vai conseguir vencer esta vida. Vamos sair daqui estagnados, né? Porque a gente já sabe que não pode andar para trás. Então, o máximo que pode acontecer é a gente estar estagnados. Não vale a pena ter estado aqui, né? Passando esta vivência e sair daqui estagnados. Porque vamos sofrer na mesma. Porque a nossa consciência vai nos cobrar. Eu podia ter aproveitado e não consegui. Se o Chico, que é o Chico, chegou ao plano espiritual e disse que podia fazer mais do que fez, e nós sabemos a imensidão de coisas que ele fez, quanto mais no patamar de evolução que a gente está. Então a gente precisa de fazer dentro do nosso patamar, como dizia-se muito bem, porque é assim, todas as religiões provêm de Deus. Todas as religiões têm o seu governador espiritual chamado Jesus. Todos são emissários de Jesus. O livro A Caminho da Luz fala sobre isso. Maomé foi o emissário de Jesus, Buda foi o emissário de Jesus, Moisés também. Portanto, todas elas têm uma base que provém do nosso governador espiritual.
Então, a partir desse pressuposto, seja eu budista, seja eu islâmica, seja eu católica, desde que eu faça o bem, independentemente do que eu acredito, desde que eu faça o bem, eu estou a evoluir, não é? Porque, como nos ensina a nossa doutrina, fora da caridade não há salvação. Então, qualquer um pode fazer isso. Até aquele que diz que não acredita em Deus. Se tiver a fazer o bem, já está a caminho de acreditar em Deus. E a gente não pode esquecer, né? Nós estamos num planeta de provas e expiações, então não vamos esperar aqui uma colônia de férias. A gente sempre tem que lembrar disso, né? E a gente sempre, todas as tribulações, todas as dificuldades, a gente olhar para eles como um instrumento pedagógico para nos ensinar. Alguma coisa tem que aprender, né? Então, é difícil a gente identificar? Claro que é difícil, porque a gente sempre acha que, mas o que eu tenho que aprender mais, né? E fica nessa, né? Então, mas eu sempre acho que todas as dificuldades são instrumentos pedagógicos. E eu sempre lembro da frase do Haroldo, né? Tem muita injustiça no mundo, mas não tem nenhum injustiçado. Então, quando eu passo por uma dificuldade, é a primeira frase que me vem. Tá? Alguém mais quer falar? Não? Eu Posso só quero continuar? comentar um pouquinho, só para dar um pitaco aí, Pode, claro. essa questão da esperança, né, que você comentou, e que Paulo, que é um tripé de Paulo, né? Fé, esperança e amor. Uhum. Como é fundamental você manter sempre essa esperança, esse otimismo, esse bom ânimo, essa crença, essa fé no futuro. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec coloca numa das primeiras lições o ponto de vista. Então, se você tem um ponto de vista na vida material, você pode ficar muito desesperançado realmente, vendo todos esses acontecimentos, essas dificuldades do mundo inteiro, da nossa sociedade, das famílias, a troca de valores que está existindo de uma maneira tão gritante, escandalosa mesmo. Então, você realmente põe a sua âncora lá no fundo do mar, né? Não como o Paulo falou, que puxa para cima, que a esperança puxa para cima. Se você tem o ponto de vista na vida espiritual, então você tem um outro olhar, porque você sabe que você está num momento, exatamente como você já comentou aqui, nós estamos num grau evolutivo em que estas provas são necessárias, como a escola que você deu exemplo, né? E é muito verdade hoje que os pais não querem que os filhos, entre aspas, sofram ou tenham problemas, tenham frustrações, tenham ansiedade. Não, qualquer coisinha a gente vê que há um frente a frente, uma coisa desse tipo, enfrentamento, né? E em casa a mesma coisa. Muitas vezes você procura uma cúpula e mima demais, e a vida não é dessa forma. E nós precisamos experimentar, nós precisamos nos testar, nos provar, para você crescer. Então, o mundo é de provas, é escola. Lógico que você não vai deixar nenhum filho sofrendo por aí, mas nada de querer o lado mais fácil, nada de passar a mão na cabeça quando a criatura está errada, está trilhando um caminho que não é o melhor. Então, eu acho muito bonito de ler ou de aprender com Paulo nas suas epístolas essa questão
do olhar para Deus, do olhar para a imortalidade da alma, da continuidade da vida, dos estágios superiores que um dia a gente vai galgar, porque é promessa de Deus. E você acabou de falar que promessa de Deus não falha, né? Como ele fez essa comparação com Abraão. E a promessa de Deus é que vamos ser perfeitos. Então, vamos ter essa fé, essa esperança, vamos ter bom ânimo. Claro que a gente vai sofrer, vai. Claro que a gente vai ter dificuldade, vai. Mas com bom ânimo, levantando, sacudindo a poeira e dando a volta por cima. Eu acho melhor. Ô, Sandra, desculpa completar só uma coisa que a Sandra falou, porque Deus não castiga também, né? Então, esses nossos sofrimentos não são castigos de Deus, né? São mostras de que a gente ainda não está caminhando no caminho correto, ou porque nos desviamos dele, ou porque ainda não aprendemos sobre ele, ou não quisemos aprender. Então, daí que vem o sofrimento, Sim, não é? é isso mesmo. Deus não castiga, nós é que apenas estamos colhendo, acho que o que plantamos. Isso que é a lei divina, né? Você colhe o que você planta. E para Quando a acreditar, Sandra falou, quando a Sandra falou do... reencarnação não só dessa vida, de outras também. Sim, Às sim, vezes sim. plantamos muito nessa também. Sim. Plantamos mais até do que plantamos antes. Nessa vida a gente ainda tem a chance de recalcular algumas rotas, né? E reinicia o Waze e recalcula a rota. Quando a Sandra falou do ponto de vista, tem um filme muito interessante chamado Ponto de Vista. Se vocês tiverem oportunidade, assistam. É uma história que acontece na Espanha. É até recente o filme, só que eu não sei em que plataforma vocês poderiam encontrar, né? Que eu assisti no cinema, mas é muito interessante. Chama Ponto de Vista, é um fato que acontece e várias pessoas olham para esse fato de formas diferentes, né? Algumas positivas, outras negativas. É muito legal esse filme. É mais ou menos o que, né, é o nosso cotidiano, né? Cada um enxerga de um jeito e você tem que ir respeitando, né? Tudo bem, então? Pode continuar? Pode. E está na Prime Video. Oi? Na Prime Video. É de 2008 o filme, não é? Não é muito recente. E eu só fui assistir por causa de um ator, que eu gostava muito dele atuando, então eu fui assistir por causa dele. Mas eu me impressionei com o filme, assim. Foi uma surpresa agradável. Ok, pode ir. Então, aqui nós terminamos o capítulo 6. Tá? Então, aqui é o final do capítulo 6. A Sônia está falando. É que está baixo, Sônia. Certo, é que em Portugal o nome não se chama ponto de vista, chama-se ponto de mira, está bem? É porque normalmente em Portugal tem nomes diferentes do Brasil, está bem? É a mesma coisa, mas é ponto de mira. Tá bom. Bom, então, como eu falei, aqui nós terminamos o capítulo 6, e aí a gente vai entrar no capítulo 7 para finalmente nós falarmos de Melquisedeque, que Paulo foi citando, acho que umas 3 ou 4 vezes até aqui na carta, tá? Então, o capítulo 7, que vai começar agora, né? Ele tem como destaque a figura de Melquisedeque, tá? Então, Paulo, depois de exortar seus leitores sobre a ameaça da apostasia e encorajar com os propósitos divinos, que são imutáveis, inexoráveis, ele volta novamente ao tema do sacerdócio do Cristo, porque ele já tinha falado, né, como eu comentei também, em outras partes da carta. Ele falou no capítulo 2, no 3, no 4, no 5, e ele sempre falava que Jesus era um sacerdote da ordem de Melquisedeque, né? Então, Melquisedeque apareceu algumas vezes na carta aí já. Então, só relembrando aqui, eu vou voltar aqui para a árvore genealógica. Jesus, ele não poderia ser sacerdote do ponto de vista levítico, né? Porque Abraão está aqui,
Aí depois tem o neto dele, Jacó, que tem aqueles 12 filhos que fundam as 12 tribos. Uma delas é a tribo de Levi. E Moisés, ele ele denominou que os sacerdotes seriam da tribo de Levi. Tanto é que ele nomeou Arão como primeiro sacerdote. E Jesus, ele vem de uma outra tribo, né? Ele vem da tribo de Judá, onde teve os reis. E aqui também uma curiosidade, assim, quem era sacerdote não poderia ser rei, e quem era rei não poderia ser sacerdote. Então, era dessa maneira, né? Então, Jesus não poderia ser sacerdote do ponto de vista levítico, né? Porque Jesus não descende, segundo as tradições, da tribo de Levi. E como é que Paulo resolve esse problema? E Paulo tinha que resolver esse problema de Jesus como sacerdote, como verdadeiro intermediário, como dispensador dos bens divinos, como defensor da criatura, orientador, aquele que estabelece e restabelece o vínculo com Deus. Jesus não tinha como adquirir essas funções pelo sacerdócio levítico. Por isso, Paulo recorre ao Antigo Testamento e traz a figura de Melquisedeque. Agora, é como se ele nos guiasse por ruas mais iluminadas, né? De verdade, iluminadas de verdade, para nos mostrar a grandeza singular de Jesus como nosso sumo sacerdote. E aqui ele vai detalhar e argumentar por que ele vem comparando sempre o sacerdócio de Jesus como sendo o sacerdócio da ordem de Melquisedeque. O estudioso holandês Kistemaker, ele diz que a essência doutrinária dessa epístola se encontra no capítulo 7, e que tudo que foi falado até aqui é como se fosse uma introdução. Paulo, para convencer os hebreus a não voltar para o judaísmo, argumenta, né, que o sacerdócio do Cristo é da ordem de Melquisedeque, que é superior a Arão, que é aquele primeiro sacerdote, e superior à ordem de Levi. E nesse capítulo, Paulo nos apresenta verdades solenes que vamos destacar a seguir. Só uma curiosidade aqui é a carta, é o comecinho do capítulo 7. Aí vocês podem comparar com o que está em Gênesis, no capítulo 14, que Paulo praticamente copiou e colou, né? Então ele diz aqui, esse Melquisedeque é de fato rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo. E lá em Gênesis está, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, ele era sacerdote do Deus Altíssimo, tá? E ele fala, ele saiu ao encontro de Abraão quando este regressava do combate contra os reis, e o abençoou. E aí em Gênesis está, ele pronunciou essa bênção, bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo que criou o céu e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos entre tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. E aqui na carta ele fala também, foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, tá? Então, Paulo meio que se apropriou desse texto da Gênesis, né? Para justificar o sacerdócio de Jesus. Uma outra curiosidade, o nome de Melquisedeque aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Na Gênesis, como a gente está vendo aqui, e no Salmo 110, tá? E o Salmo 110 é o salmo que fala do sacerdócio do Messias, né? Então, o Salmo 110 é intitulado Sacerdócio do Messias. E lá está escrito, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, tá? E no Novo Testamento, somente nessa carta aos Hebreus. Então, Melquisedeque tem essas citações no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Mas ele foi o mais perfeito tipo de sacerdócio do Cristo, né? O teólogo americano Wiley diz que o Salmo Profético 110 é o único elo de ligação entre o evento histórico na Gênesis e sua aplicação nessa epístola, tá? Então, vamos lá para os versículos, né? Então, ele começa. Aqui a gente vai mostrar algumas características de Melquisedeque. Ele é uma personagem importante, mas ele é bem enigmático, né? Melquisedeque significa rei da justiça. E ele era também o rei de Salém, que significa paz, né? Shalom. Mas também pode significar perfeição. Como o hebraico não tem vogal,
quando se coloca a vogal, pode significar tanto perfeição quanto paz. Então ele diz: esse Melquisedeque é de fato o rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo. Ele saiu ao encontro de Abraão quando este regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça, e depois rei de Salém, o que quer dizer rei da paz. Tá? Então, a gente vai destacar, desses 2 versículos, 3 características desse rei sacerdote. A primeiro lugar, quando ele diz sacerdote de Deus Altíssimo, ele está dizendo da elevada posição de Melquisedeque, porque ele é chamado de sacerdote do Deus Altíssimo. Ele não herdou essa posição de sua família e nem foi nomeado por uma outra pessoa. Ele recebeu seu sacerdócio do próprio Deus e em seu nome ele exerceu esse sacerdócio. Depois ele fala, eu abençoou. Então aqui ele está mostrando o quê? A destacada autoridade de Melquisedeque. Porque ele abençoou Abraão. Então ele era maior que Abraão, né? O pai da nação de Israel. E a dupla função de Melquisedeque. Lembra que eu falei quando eu mostrei a árvore genealógica que o sacerdote não poderia ser rei e o rei não poderia ser sacerdote? Melquisedeque, ele tem uma dupla função. Ele é sacerdote e ele é rei. O seu nome simboliza rei da justiça. E de acordo com o nome da sua cidade, ele é rei da paz, porque ele é chamado rei de Salém. Somente nele e em Cristo, a justiça e a paz estão juntas. Nenhum sacerdote da ordem levítica ocupou a posição de rei, e nenhum rei de Israel exerceu o ministério sacerdotal, porque no Antigo Testamento o trono e o altar eram separados. Então, Melquisedeque é um tipo de Cristo que é rei e sacerdote. Sacerdote para sempre e rei da justiça e paz. Justiça e paz caminham meio que de mãos dadas na história da redenção. Isso está em Isaías, isso está em Salmos, isso está em várias partes do Velho Testamento. Essa epístola mesmo traz esse tema no capítulo 12, que a gente vai ver mais para frente. E o estudioso anglicano Hughes diz que em Cristo nós vemos a aparência do esperado rei eterno prometido da linhagem de Davi, sob quem a justiça floresce e a paz é abundante. Tá? Isso está em Salmos 72, 97 e 98. Tá? Então, aqui algumas características. E aí nós vamos ver a seguir uma técnica de interpretação pela cultura judaica, né? Para argumentar a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Então, nesse versículo ele diz: sem pai, sem mãe, sem genealogia, nem princípio de dias, nem fim de vida. É assim que se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote eternamente. Melquisedeque aparece no Velho Testamento sem falar de onde ele veio e vai embora sem deixar rastro. Ele não tem predecessor nem sucessor. O Velho Testamento não informa a genealogia de Melquisedeque. Sabemos que foi uma pessoa real que viveu no tempo dos patriarcas, já que ele abençoou Abraão e recebeu dele dízimos. E o judeu, como que ele preenche essa lacuna, essa falta de informações de Melquisedeque? Não há nenhum registro da genealogia de Melquisedeque. Ele não tem mais nenhuma informação, não tem a genealogia, não tem de onde veio, o que aconteceu na vida dele. Seu nome aparece, como eu já disse, 2 vezes no Antigo Testamento, na Gênesis e no Salmo 110. Na cultura judaica, essa falta de informação é também uma informação. Como assim? Né? Com aquela técnica de interpretação que é o silêncio também fala. Se não há nada material dando informações sobre aquela figura, é porque aquela figura ela é mais espiritual, ela é mais transcendente. Ou seja, se o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio do tipo de Melquisedeque, o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio mais espiritual.
não é um sacerdócio das relações materiais, dos ritos, das práticas externas, dos objetos. O sacerdócio de Jesus dispensa todas essas coisas que são simbólicas, que são materiais. Então, foi um grande argumento de Paulo, assim como ele faz em outras cartas, né? O estudioso e pastor paquistanês Stuart Olliott diz assim: a realidade é Cristo. Melquisedeque é simplesmente figura do Filho de Deus que não herdou seu sacerdócio, porque o tem por direito, e nem possui sucessor, porque é sacerdote para sempre. Tá? Então, essa técnica, né, que era uma das técnicas que os judeus usavam para ler as escrituras, porque na cultura deles, o que está nas escrituras não tem erro. Né? Então, essa ausência de informação, eles traduziam também como alguma coisa mais transcendente, mais espiritual. Fora que tem uma outra informação que o Haroldo Dutra ele fez uma entrevista com o Rabino, falando até, deu o exemplo do Melquisedeque, né? Como que, se eles somente com esse silêncio que também fala, eles já acreditam que ele, né, ele foi uma figura importante, ou tem outras informações? E o Rabino respondeu que muitas informações são passadas oralmente, que não estão nas escrituras, mas que são passadas oralmente. Então, talvez oralmente eles tenham essas informações mais detalhadas, né? Mas na escritura só tem essas duas passagens que eu mostrei aqui, tá? Então, aqui a gente vai ver também, através desses versículos, a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque. Então, ele diz: vede, pois, a grandeza deste homem a quem Abraão, o patriarca, entregou o dízimo da melhor parte dos despojos. Ora, os filhos de Levi, chamados ao sacerdócio, devem, segundo a lei, cobrar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, embora sejam também eles descendentes de Abraão. Aquele, porém, embora não figure em suas genealogias, submeteu Abraão ao dízimo e abençoou o portador das promessas. Ora, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Então, o que Paulo quer mostrar aqui? No versículo 4 e 5, diz que Melquisedeque é grande porque recebeu dízimos de Abraão, o pai da nação de Israel. Se os sacerdotes, filhos de Levi, por meio de mandamentos, recebem dízimos dos seus irmãos, Melquisedeque recebeu dízimos de Abraão, o grande patriarca de quem os levitas procederam, né? Então, aqui é mais ou menos assim. John Wesley diz que os levitas são maiores que seus irmãos, né? Então, tem os sacerdotes levitas e tem os levitas normais, que não são sacerdotes. Então, ele está falando que os sacerdotes levitas são maiores que seus irmãos, né? O resto dos levitas. Os sacerdotes são maiores que os levitas. O patriarca Abraão é maior que os sacerdotes. E Melquisedeque, um tipo de Cristo, é maior que Abraão. Abraão reconheceu Melquisedeque como representante de Deus e deu o dízimo a ele, como se ele estivesse dando o dízimo a Deus, tá? Fica evidente que o sacerdócio de Melquisedeque não é apenas anterior ao sacerdócio levítico, mas também superior a ele. E no versículo 7, Paulo reafirma, né, de forma categórica aqui, ó, é fora de dúvida que o inferior é abençoado pelo superior, né? Então, ele está informando aqui, categoricamente, a superioridade de Melquisedeque, dizendo que o superior abençoa o inferior. Então, Melquisedeque é superior a Abraão, que é superior aos levitas e aos seus descendentes. Tá? Então, é dessa forma que, nesses versículos, Paulo está relatando, né, a superioridade de Melquisedeque em relação a Abraão, a relação aos sacerdotes levitas e a todos os levitas. Tá? Então, vamos continuar. Melquisedeque é superior a Levi, né? A gente já viu isso na tela anterior.
Se Abraão pagou os dízimos a Melquisedeque, nós, filhos de Abraão, devemos pagar os dízimos a Jesus, o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, não é? Não seria assim? Os sacerdotes levitas que recebem dízimos de seus irmãos são homens mortais, mas aquele que recebeu dízimos de Abraão, por ser um tipo de Cristo, ele não teve começo e nem fim de existência, né? Isso foi falado no versículo 3. E com essas palavras que ele fala aqui, possui a vida, né? Então, deixa eu ler aqui. Além do mais, os que aqui recebem o dízimo são mortais, ao passo que ali se trata de alguém do qual se diz que possui a vida. E por assim dizer, na pessoa de Abraão, submeteu ao dízimo até mesmo Levi, que recebe o dízimo, pois ele ainda estava nos rina do seu antepassado quando se deu o encontro com Melquisedeque, tá? Então, esse possui a vida, o apóstolo Paulo pretendia mostrar que a dignidade do sacerdócio de Melquisedeque devia ser perpétua, enquanto a dos levitas eram temporários, porque eles desencarnavam. Quando Abraão pagou dízimos a Melquisedeque, Levi ainda não existia, pois ele seria seu bisneto. Mas porque Levi é descendente de Abraão, em Abraão ele também pagou dízimos a Melquisedeque, né? Ele está dizendo que Levi também pagou esse dízimo. Eu vou detalhar depois. Então, Melquisedeque é maior que Levi, o pai da tribo dos levitas e dos sacerdotes. O pagamento dos dízimos envolveu não apenas o patriarca Abraão, mas também as gerações não nascidas de seus descendentes. Nos versículos anteriores, diz que Abraão foi abençoado por Melquisedeque. Então, Levi também foi abençoado por Melquisedeque, enquanto estava no corpo de Abraão, que é inferior a Melquisedeque. Tá? Explicando, vamos destrinchar isso aqui, tá? Na cultura judaica, enquanto o filho estava na barriga da mãe, ele está com a semente do pai e de todos os antepassados. Sendo assim, Levi era o bisneto de Abraão, né? Abraão está aqui, aí depois de algumas gerações, nasceu Levi, tá? Sendo assim que Levi, que era o bisneto de Abraão, então Levi também, como a semente dele estava com Abraão, ele também foi abençoado por Melquisedeque. E como só abençoa quem é superior, e Melquisedeque, então abençoou não só Abraão, mas todos os seus descendentes. Então, a semente de Levi, que estava aqui com Abraão, foi abençoado por Melquisedeque. Tá? Então, é por isso que Paulo usa essa figura de Melquisedeque com tanta ênfase para dizer que o sacerdócio de Jesus é da ordem de Melquisedeque. Tá? Então, é nesse sentido que ele explica toda essa genealogia aqui. Tá? Então, Abraão, que é o pai de toda a nação de Israel, que era superior a Levi e tudo mais, foi abençoado por Melquisedeque, então, que ele seria superior a Abraão, e Levi, como ainda não tinha nascido, estava a semente de Levi com Abraão. Então, ele também foi abençoado por Melquisedeque. Para dizer que Melquisedeque, então, é superior a Abraão e à tribo de Levi e a todos os sacerdotes que descendiam dessa tribo de Levi. Tá? É essa hierarquia que Paulo quer registrar aqui. Tá bom? Euridice, acho que eu vou parar aqui porque a próxima é um pouco grande. Então, pare. Porque minha cabeça está dando nó ainda. Eu vou ter que rever essa tanta coisa de genealogia, né? Vou ter que rever essa aula várias vezes. Não, eu também, quando li a primeira vez, eu fiquei meio assim. Eu falei, nossa, não estou entendendo nada aqui. Humana agora. Mas, resumindo, é isso. Se você pôr na cabeça que a semente dos descendentes de Abraão estavam com ele, quando Abraão foi abençoado, essas sementes também foram abençoadas. O que quer dizer que Melquisedeque, que era superior, abençoou Abraão e todos os seus descendentes. É mais ou menos isso que ele quis dizer aí. Mas porque Melquisedeque era importante para eles na época, porque isso que eu tô, minha cabeça não está dando nó, tá dando nó, porque assim
Era só para justificar aos hebreus isso tudo, certo? Porque Jesus Sim. estava de Melquisedeque. Uhum. E porque, como isso está na Gênesis, né? Então, Melquisedeque ganha essa importância porque ele está lá registrado na Gênesis. E também no Salmo 110, que é o Salmo do Messias, lá, do sacerdócio do Messias, eles entendem que se Abraão foi abençoado por Melquisedeque e ofereceu a ele o dízimo de tudo que ele tinha, então Melquisedeque era superior a Abraão. E para dizer que ele era superior também aos sacerdotes levitas, ele vem no versículo 10 que ele fala aqui, né? Pois ele ainda estava nos rina do seu antepassado, ou seja, a semente de Levi ainda estava com Abraão. Para dizer que Levi também foi abençoado por Melquisedeque. E por ele abençoar, ele era superior a Abraão, ele era superior a Levi e era superior a todos os levitas, incluindo os sacerdotes levitas. E ele sempre falando que o sacerdócio de Jesus é equivalente ao sacerdócio de Melquisedeque. Tá? Tá, vou estudar. Não, eu também demorei para entender essa parte aí, viu? Não foi assim de cara, não. Alguém quer complementar aí, por favor? Eu acho que eu entendi que basicamente ele está a dizer que Melquisedeque acaba por ser Jesus, né? Sim. Porque era exatamente o governador espiritual, só que eles conheciam por esse nome. E para Abraão, que é o pai dos judeus, né? Genealogicamente falando, a prestar na salagem, né? Diz muita coisa. E se olharmos para o livro A Caminho da Luz... Melquisedeque era Jesus? Agora que deu nó. Não. Melquisedeque era tipo um Cristo. Era tipo um Cristo, pronto. Então, Jesus é um Cristo, né? Sendo ele um Cristo, em princípio vamos pensar que será Jesus porque é o nosso governador espiritual. Não quer dizer que seja. Estamos a fazer uma lógica, né? Lembrando que no livro A Caminho da Luz, Jesus tem um encontro com o povo judeu, né? E com outros povos, antes deles reencarnarem, que eram de capela. Então, ser essa figura não seria estranho. É isso que eu quis dizer. Mas sendo um Cristo, sendo do mesmo nível que Jesus, né? Basicamente ele está-se a colocar ao mesmo nível. Está a dizer é a mesma coisa. Pronto, é isso. Foi esse o meu entendimento. Sim, como se o Melquisedeque fosse um espírito crístico, assim como Jesus. Exatamente. Por isso que é da mesma, ele é equivalente. Por isso que Paulo sempre fala, Jesus é o sacerdócio da ordem de Melquisedeque, como se fossem equivalentes. E para então nós, eles seriam isso é superiores equivalente? a todos. E para nós isso é equivalente? Melquisedeque é Jesus? Elô, isso seria uma analogia só, não é mesmo? Sim. Porque eu acho que o que está confundindo, talvez, pelo menos, eu não sei se eu entendi direito, viu, Elô? É que Melquisedeque estaria equivalente a um Cristo, e a gente sabe que o único Cristo que esteve aqui na Terra foi Jesus, né? O único Cristo desse nível. Então, talvez isso seja uma equivalência. Na verdade, o que Paulo está querendo mostrar o tempo todo é a superioridade de Jesus. É isso que ele quer mostrar. Então, ele usa de todos os argumentos possíveis, conhecidos pelos seus irmãos de raça, que eram hiperapegados ao Velho Testamento, conhecia tudo aquilo de cor e salteado. Então, ele pegou tudo o que ele podia para fazer essas analogias, para mostrar. Vocês estão vendo isso? Abrão, que é o primeiro patriarca, é inferior a fulano. Mas Jesus é superior a todos. Ele é o máximo. Então, eu acho que a gente tem que entender desses argumentos do Paulo, isso que ele está querendo transmitir, que Jesus é o Espírito perfeito, superior,
em missão na Terra, cumprindo uma ordem direta de Deus. Sim. Ele é o único que fez isso. E que Penso que até seja o isso. Melquisedeque, que era tido para eles como o grande mestre, validou esse Jesus. É isso, então, a Sim. história. Porque, assim, os judeus, os hebreus, conheciam Melquisedeque. E Paulo tinha que trazer uma figura que eles conheciam, que eles sabiam da grandeza de Melquisedeque, para dizer que o sacerdócio de Jesus era da ordem de Melquisedeque, para fazer com que ele fosse superior aos sacerdotes levitas e tudo mais. Né? Ele quer reforçar a superioridade de Jesus. E para isso ele trouxe uma figura que era muito conhecida pela cultura judaica. Foi isso que ele fez. Não que tivesse, né, encarnado um Melquisedeque, que era um espírito crítico, não é isso, né? Mas ele quis trazer a figura de Melquisedeque para dizer que, como Jesus era da mesma ordem de Melquisedeque, Jesus era superior a todos os sacerdotes levitas. Agora eu estou tranquila. Pode falar, Kátia. Na cultura judaica, há muitos simbolismos. Esses simbolismos, eles alcançam um patamar íntimo nas pessoas. Então, a ideia de que Melquisedeque foi alguém que abençoou o pai de todos os judeus traz numa simbologia essa superioridade, como Paulo fez questão de argumentar nessa proposta que ele está dizendo aí. Então, ele traz essa simbologia da superioridade de Melquisedeque, que foi uma figura que foi citada 2 vezes no Velho Testamento. Não é uma figura recorrente, mas foi citada 2 vezes. E teve um momento só de simbolizar que Abraão foi abençoado por alguém, que Abraão teve a sua trajetória levada a um patamar, vamos dizer assim, abençoado mesmo, eu não consigo encontrar uma palavra, a um patamar superior, que ele, como pai de todos os judeus, de toda uma descendência, ele não era simplesmente uma pessoa comum, ele foi alguém que foi abençoado, que deu mostras da sua fé, que teve uma história toda simbolizada. São os símbolos que têm peso no Velho Testamento. E isso é importante a gente pensar para entender essa trajetória toda. Então, Paulo lança mão desses símbolos que tocam a alma das pessoas, porque são símbolos voltados para a espiritualidade, para o íntimo de cada um. Então, ele lança mão dessa simbologia para traçar todo um caminho da sua argumentação, chegando aonde a Sandra falou, que Jesus era da ordem de Melquisedeque. Isso quer dizer que ele era espiritualmente superior a todos os outros homens que estavam encarnados, que eram conhecidos. Essa história do silêncio que fala, tudo isso é simbologia para que toque o coração das pessoas, para que as pessoas façam ligações, façam correlações com a espiritualidade. Então, o importante de tudo isso é entender a trajetória simbólica de Paulo para chegar à conclusão que Jesus era superior a todos os homens encarnados. Resumo da história, Paulo quis dizer, justificando pela própria forma dos judeus estudarem, lerem, aprenderem, simbolizarem, ele lançou mão dos artifícios que eram comuns da cultura judaica, do entendimento da cultura judaica, para dizer com todas as palavras, sem ter contra-argumentação,
Jesus era um espírito superior a todos os homens encarnados. Esse é o meu ponto de vista. E também não esquecer que os judeus, eles davam muita importância ao que sentimento que brotaria em você ao ler as escrituras. Ou seja, então não é para ler ao pé da letra e achar que aquilo que está escrito não, é qual sentimento despertava em cada um. Eles davam muita importância a isso. Né? Então, uma pessoa lia, tinha um sentimento de, não entendi nada. Ou a outra pessoa lia e fala, nossa, como isso é lindo. Então, esse sentimento que era despertado nas pessoas era muito importante na cultura judaica. Por isso que, como a Kátia falou, é muita simbologia, porque ela foi escrita meio que em forma de poemas. Quando a gente faz um poema, ou quando você pinta um quadro, às vezes você exagera na tinta, exagera nas palavras e tudo mais. Então, é esse sentimento que é despertado, eles davam muita importância a isso. Não simplesmente ao que está escrito, né, fria e só ler as palavras e pronto. Né? Então, esse sentimento que desperta em cada um, eles davam muita importância para isso. Gente, deixa eu só falar mais uma coisinha. Eu cheguei a comentar quando a gente começou o trabalho das epístolas, que um sábio hebreu dizia que o Antigo Testamento começava com a segunda letra do alfabeto hebraico, porque a primeira estava no coração de quem lê. Eu falei isso quando a gente falou de como entender Paulo, como ler as cartas. Aí eu citei esse sábio hebreu, que eu não me lembro o nome agora. O tempo acabou. Eu vou conseguir dormir melhor. Sabendo que eu tenho um pouquinho menos de coisa para tentar entender, mas eu vou ouvir de novo essa live, porque eu preciso entender melhor para poder dar continuidade aqui também no que a Elô está trazendo para a gente, junto com as meninas. Super aula, Elô, obrigada. Gente, eu estou assim com um calo no meu dedo que eu escrevi. Mas está tudo certo. Mas, assim, muito obrigada. Obrigada, Elô, por essa aula. Obrigada por estar com a gente. Agradeço. Então, vou começar assim pela Soninha. Depois você faz uma oraçãozinha de encerramento, tá, Sônia? Tá bem. Então, muito obrigada por mais este dia. Obrigada por trazerem a esperança, relembrando que nós já passámos por muitas convulsões na Terra e os espíritos continuaram a viver e sobreviveram. Já tivemos a Revolução Industrial, já tivemos a Segunda Guerra e a Terceira Guerra Mundial. O mundo está em guerra desde o início, nós ainda não estamos em paz. Então a guerra ainda faz parte, mas estamos a caminhar para que ela deixe de fazer parte, porque estamos a caminhar para a regeneração. Se nós quisermos acompanhar essa mudança que se vai dar na Terra, mesmo que a gente não mude, mesmo que a gente queira ser um dia tipo os exilados de Capela e irmos para o outro lado por persistirmos ainda na nossa guerra interior, a Terra vai fazer essa transformação. Então é uma certeza, não está abandonada, o nosso governador espiritual está aqui, então lembremos-nos disso, porque estar aqui significa o quê? Que ele governa, independentemente dele estar ou não fisicamente. Ele governa espiritualmente falando. Então, confiamos no nosso mestre e confiamos em Deus. Pronto, ela fez até um discurso, gente. André Boari. És tu, mulher? Sandra? Tá no mudo. É porque você deu uma travada, ó, tá dando uma travada. Não sei se é o meu computador. Eu não entendi. Eu travo também, mas... eu sou uma pessoa, não sou muito normal, eu dou umas travadas mesmo, mas tá tudo certo. Tudo certo. Então, gratidão por essa aula que nos fez refletir, né? Eu acho que essa é a grande importância de estarmos atentos a esses ensinamentos, para que a gente possa dar tratos à bola. É dizer, a gente vai refletindo, vai fazendo ligações,
vai tendo dúvidas também e vamos trocando ideias para que essas dúvidas se desvaneçam, não é verdade? Então, é muito bom estarmos todas juntas aqui, juntas com os nossos ouvintes, e que eles também, tendo dúvidas e reflexões, tragam para que a gente possa compartilhar esses momentos tão ricos que estamos passando. Uma boa tarde, uma boa noite e até a próxima terça. Maravilha. Tem dúvida, pergunta mesmo. Mesmo que você ache que a pergunta é esdrúxula, tipo as que eu faço, pode perguntar, não tem problema. Vocês meninas são muito pacientes, maravilhosas. O que importa é a gente aprender, né, Lô? Sim, com certeza. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando. Como você falou no início, a gente aprende muito também quando vai dar aula. Então, a gente estuda mais e cada vez mais a gente procura informação, né? Então, é com muita alegria, com muita gratidão que eu dedico todo esse estudo, todas essas aulas a todas vocês e a todos os ouvintes. Tá? Muito obrigada pelo carinho e até a próxima terça. A gratidão também é nossa, Elô. Kátia Boiloni, a dona dessa brincadeira toda aqui. Eu queria agradecer, Elô, agradecer vocês e mandar um grande abraço para todos os nossos ouvintes, que nós tenhamos uma semana de muita luz e muita paz, e até a semana que vem, se Deus quiser. Maravilha. Então, agora eu vou dar os nossos recadinhos, depois passo para a Sônia fazer o nosso encerramento. O primeiro recadinho é: continuaremos com Hebreus. Gente, vamos lá, me ajuda a entender essa carta. Vamos assistir no próximo sábado, 16 horas, horário Brasil, 19 horas, horário Portugal. Continuação com os Hebreus, junto com a nossa Heloísa Assunção, a Sandra Boara, a Kátia Boiloni. Venham nos ajudar, a minha Sônia. Temos também neste sábado a Renata Gonçalves, que vai apresentar a continuação da leitura do livro Paulo Estevam. Continuamos aqui com Paulo, esse livro maravilhoso. Horário Brasil, 16 horas, Portugal, ainda 19 horas, tá bom? Esteja conosco nessa 9ª leitura. Vocês podem assistir a gente pelo Facebook, através do Web Rádio Estacão da Luz RN, ou pelo YouTube, Estação da Luz Tavares. Procurem playlists e vai chegar até na playlist, digita o nome do programa e chega até nós. E aqui temos as meninas, a nossa Kátia Boiloni, a Sandra Boara e a Sonja Lobo, no estudo do Livro dos Espíritos, e o tema vai ser Origem e Natureza dos Espíritos. Quinta-feira, às 19h30, e em Portugal ainda será 21h30, não, 21, exatamente, 21h30, tá bom? Temos também aqui os meninos, o Grito da Noite de São Bartolomeu vai ser o tema do bate-papo deles sobre o estudo da revista Espírita, tá bom? Gente, tem bastante coisa, né? Bastante coisa, graças a Deus, temos muita coisa para poder acompanhar. Obrigada, Tavares, obrigada, Lucélia. Olha, Elô, essa mensagem é para você. Eu vi. Mas ela fala, obrigada, tá vendo como a gente é masoquista? Obrigada por ter mandado tudo isso para a gente. Mas é interessante, obrigada. Eu nunca tinha ouvido falar de Melquisedeque. Quando você, logo no começo, você falou, gravem este nome, que a gente vai falar sobre ele. Vou pensar mais sobre Melquisedeque, é muito bacana. Meu caderno já está acabando, preciso arrumar outro. O calo do meu dedo está aumentando, e só posso dizer para todos vocês uma coisa. Muito, 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 muito obrigada por esta 1h30 que eu estou com amigos, com irmãos, amigas, amigos, irmãos e irmãs, que eu estou com meu coração em paz, ouvindo vocês, aprendendo com vocês, vendo vocês, e aqueles que eu não vejo. Gente, é verdade mesmo, a gente sente o carinho de vocês. Muito, muito, muito obrigada, porque esse trabalho, porque é um trabalho, né, principalmente delas, o meu eu só estou aqui, fazendo perguntinha. Agora elas complementam aí, né? A Sônia também, a Sandra, a Elô, a Kátia, trazem aí, as meninas apresentam, eu e a Sônia ficamos aqui para dar suporte, como se elas precisassem. Na verdade, a gente está aqui para poder assistir camarote. Então, eu só agradeço a vocês, gente, e digo, aguardo vocês terça-feira que vem com o coração
cheio de alegria e desejo para todos uma semana maravilhosa. Sônia, aproveita esse impacto, esse momento e já faz a nossa oração de encerramento. Um beijo grande para todos. Então, eu gostaria de fazer uma oração psicografada por nosso Francisco Cândido Xavier. Tá bem. Senhor, ensina-nos a orar sem esquecer o trabalho, a dar sem olhar a quem, a servir sem perguntar até quando, a sofrer sem magoar seja quem for, a progredir sem perder a simplicidade, a semear o bem sem pensar nos resultados, a desculpar sem condições, a marchar para a frente sem contar os obstáculos, a ver sem malícia, a escutar sem corromper os assuntos, a falar sem ferir, a compreender o próximo sem exigir entendimento, a respeitar os semelhantes sem reclamar consideração, a dar melhor de nós, além da execução do próprio dever, sem cobrar taxas de conhecimento. Senhor, fortalece em nós a paciência para com as dificuldades dos outros, assim como precisamos da paciência dos outros para com as nossas próprias dificuldades. Ajuda-nos para que a ninguém façamos aquilo que não desejamos para nós. Auxilia-nos, sobretudo, a reconhecer que a nossa felicidade mais alta será, invariavelmente, aquela que cumprir os teus desígnios onde e como queiras, hoje, agora e sempre. Fica connosco e que nós possamos ficar contigo e que consigamos cada vez mais pacificar o nosso eu para que a paz se possa fazer no mundo. E que assim seja.